Olá, pessoal. No vídeo de hoje, faremos discutir soluções para a nossa atividade 7 da lista do módulo 3 de estruturas de repetição. Na nossa lista de atividades do módulo 3, a questão 7 traz a seguinte situação-problema. Faça um programa que receba o número inteiro n, indicando a quantidade de números de um conjunto. Em seguida, receba os números inteiros do conjunto e informe os dois maiores números, sabendo que n será sempre maior ou igual a 2. Então, significa que a gente vai receber um número n ali, que é um número inteiro, que vai representar quantos elementos tem o meu conjunto. E aqui ele já garante para a gente que n vai ser sempre maior ou igual a 2. E a partir daí a gente vai receber a quantidade de elementos do conjunto e ele quer, como saída, que a gente informe quais são os dois maiores elementos do conjunto, né? O maior e o segundo maior elemento do conjunto. Então, como fazer isso? Vamos começar pensando primeiro em pegar os nossos dados de entrada. Então, eu vou ter um valor de n e a partir daí eu vou ter que pegar uma quantidade n de vezes. E os elementos do meu conjunto, nesse caso, são inteiros também. Então, vou criar aqui uma variável num para pegar cada um dos números ali do conjunto. Então, o primeiro passo é pega o valor de n aqui e a gente não precisa, nesse caso, e nem nesse momento, né, a gente não teria conhecimento de nenhuma estrutura para guardar todos os números. E nesse caso não me interessa também guardar toda a série de dados. O que eu preciso é guardar os dados de saída, que nesse caso é o maior e o segundo maior. Então, eu vou fazer um laço para rodar a quantidade n de vezes. Então, meu conte vai começar de zero, enquanto o conte menor que n, conte mais mais. Esse processo a gente já está habituado ali a fazer, não vou explicar é, de forma detalhada. Então, ok. A partir daí, cada vez que o laço rodar, eu vou pegar um número diferente. Só que vem a questão, eu preciso identificar o maior e o segundo maior. Vamos começar resolvendo o problema pensando só no maior. Se eu quisesse só o maior, o que eu faria aqui? Então imagina nesse cenário. Nesse primeiro cenário, eu só vou ter uma variável aqui que eu vou chamar de é, chamar essa variável de maior 1, certo? Então, essa vai ser minha variável e eu quero armazenar o maior elemento aqui. Então, como é que a gente poderia resolver esse problema? Eu vou pegar os 5 números, então eu não consigo ver todos os números de vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um dos números e vou verificando. Nesse caso, peguei o primeiro. Quem é o maior nesse momento? O maior vai ser o primeiro, concorda? Porque é o primeiro elemento ali da sequência. Eu poderia começar com zero como maior. Aí que está o ponto. Nesse caso aqui funcionaria, só que se eu tivesse só números negativos e eu começasse com zero, o maior seria zero, que não pertence à sequência. A gente falou isso lá nas aulas teóricas, então quem tem uma maior dificuldade aí, eu sugiro que dê uma olhada, se não deu, nas nossas aulas teóricas, que a gente fala um pouquinho sobre esse problema do maior lá já, né? E detalhe essa questão, né, da inicialização. Então, eu teria que, obrigatoriamente, começar com o primeiro elemento aqui. E aí, o primeiro elemento é quanto? 20. Então, eu preciso do primeiro elemento para inicializar. E a partir daí, agora eu pego os outros elementos do conjunto. E aí, agora que eu já peguei o 20 como maior que foi o primeiro, eu vou pegar agora o segundo e vou verificar. Esse elemento é maior do que o meu maior? Não. Então, eu continuo com o meu maior. Vamos pegar o terceiro. Esse elemento é maior do que o meu maior? É. Então eu faço o quê? Eu vou substituir o que eu tinha como maior para o maior de fato. Então, nesse caso, vai ser 30. Peguei o 50. Esse número é maior do que o meu maior? É. Então eu faço o que de novo? Troco o meu maior pelo número que eu estou atual, que é o 50. Peguei o próximo, que é 40. 40 é maior do que o meu maior? Opa, não. 40 não é maior que o meu maior. Se não é maior, o meu maior fica quanto? O valor que já estava, né? Então eu vou manter o valor que já tem, eu não vou mexer nele. E aí no final eu vou ter o meu maior número. Então como é que ficaria isso na prática? Então, ao invés de pegar todos os números
fora do laço, eu já poderia pegar o primeiro número da sequência aqui e já definir ele como o meu maior. Então, eu vou criar uma variável aqui, maior 1, e já vou definir ele como o meu maior. E aí depois eu vou fazer o quê? Meu laço já não vai rodar a quantidade n de vezes, ele vai rodar n-1, porque eu já peguei o primeiro elemento da sequência aqui fora do laço. Então, meu laço aqui, eu vou colocar para começar de 1, porque o primeiro número já foi pego aqui. E aí agora, a cada número que eu vou pegar, o que é que eu vou verificar? Eu vou verificar se esse número que eu peguei agora, ele é maior do que o meu maior. Se ele for maior do que o meu maior, eu faço o quê? Eu troco ele, né? O meu maior vai passar a ser o número. E se não for, nesse caso eu não faço nada, porque eu quero manter só o maior lá. E aí no final a gente exibiria o maior número lá, sendo ele. Então, se eu quisesse pegar só o maior, essa solução atenderia o meu problema. Peguei um primeiro maior e defini ele como o maior que eu tenho. Então, foi o que a gente fez aqui. Peguei o 20 lá no início e defini o 20 como o maior. E a partir daí, meu laço vai rodar só 4 vezes, já que o meu tamanho é 5. Por isso que eu comecei o conte de 1, porque aí o conte já é 1, então ele vai fazer para 1, para 2, para 3 e para 4. Quando for 5, ele não vai fazer, ele vai parar. Então, ele fez 4 vezes. Só que eu tinha 5 números. Só que o primeiro eu já peguei antes e já coloquei aqui no lugar do maior. Aí agora todo número que eu pego, o que é que eu faço? Eu pego o número novo, no caso peguei o 10. 10 é maior do que o meu maior? Se for, eu troco, mas nesse caso não é, então eu mantenho, eu não faço nada. Meu maior continua com o valor que ele já tem. Aí depois 30. 30 é maior do que o meu maior? É, aí eu troco e fico com 30. E aí eu vou fazendo isso a cada número que eu pego e no final eu tenho o maior de todos. Só que na nossa questão em si, ele não pede o maior, ele pede os dois maiores. E aí a gente precisa alterar isso aqui para funcionar com os dois. Então, já é um desafio aí dentro do que a gente já discutiu, né? Quem não tinha conseguido fazer, eu sugiro que pausem o vídeo aí e pensem agora o que a gente poderia alterar para resolver esse problema, certo? E aí depois voltem aqui para a gente continuar vendo e discutindo possíveis soluções. Certo? Então, dentro dessa questão, agora eu não tenho mais só um maior. Eu tenho a necessidade de pegar dois números, os dois maiores números. E ele garantiu que o programa, esse n aqui, sempre vai ser no mínimo 2. Ou seja, com que valor eu vou iniciar o meu maior 1 e com que valor eu vou iniciar o meu maior 2? Porque agora eu tenho duas variáveis. Uma para armazenar o meu maior de todos e o outro o meu segundo maior. Então, como é que a gente vai fazer para inicializar essas duas variáveis? O correto seria o quê? Seria a gente pegar os dois primeiros números da sequência e definir quem é o maior desses dois, coloco no meu maior 1, e quem é o segundo maior, coloco no meu maior 2. E o meu laço só roda para o restante dos números. Então, meu laço vai rodar para n menos 2. Então, como é que a gente poderia fazer isso aqui em termos de código? Eu poderia pegar o primeiro e pegar o segundo número. Já vou criar aqui a minha variável maior 2 e já vou criar uma variável aux. Então, peguei o primeiro número da sequência, defini ele como o maior de todos. Peguei o segundo número da sequência e defini ele como o segundo maior. Se o meu maior de todos for menor do que o meu segundo maior, significa que eu errei na suposição. Então, eles deveriam estar trocados. Então, a gente faz a troca. O meu maior 1 vai para o auxiliar, o meu maior 1 passa a ser o valor que está em maior 2, e o meu maior 2 passa a ser o valor antigo do maior 1 que está no auxiliar. Então, a gente inverteu. Se o maior 1 ele é menor do que o maior 2, é porque, né, nesse caso aqui, maior 1 ficou com 20 e maior 2 ficaria com 10, porque foi a ordem que já estava aqui da sequência. Então, o que acontece? Se o maior 1 está com 20 e o maior 2 está com 10, 20 é menor que 10? Não. Então, ele já mantém dessa forma. Aqui ficaria com 20 e aqui ficaria com 10 normalmente. Agora, se minha sequência
fosse o 20 antes e o 10 depois, o 10 antes e o 20 depois, o 10 acabaria vindo para cá e o 20 para cá. E aí, quando eu perguntasse 10 é menor que o meu maior 2, que é 20, seria verdadeiro. Então, eu precisaria trocar os valores entre 10 e 20. Né? E aí, a gente já fez outras questões aqui que a gente precisou fazer a troca, e aí a gente usou essa variável auxiliar. Ah, professor, que eu preferi pegar dois valores aqui, por exemplo, A e B, ver quem era o maior e quem era o menor e colocar já direto. Funciona? Funciona também. Usa uma variável a mais, mas funciona e não está errado, certo? Só que uma vez que eu peguei esses dois valores agora, continuando, peguei os dois valores aqui já considerei um para maior 1 e outro para maior 2. Meu laço ele não vai rodar mais n menos uma vez, ele vai rodar n menos duas vezes. Então, o meu contador agora eu já vou começar de 2. Por quê? Se eu tenho 5 números, ele só vai rodar para 2, para 3 e para 4. Quando for 5, ele vai parar. Então, ele vai rodar 3 vezes. Com os dois que eu já peguei, seriam 5 vezes. Se o número fosse 7, ele já pegou 2, ele ia rodar para 2, 3, 4, 5 e 6, que seria 5 vezes. Com 2, 7. Então ele roda n menos duas vezes, certo? E aí, todo número que ele pega, eu vou ter que fazer agora algumas verificações, que é, se esse número for o meu maior do que o meu maior 1, que é o maior de todos, significa o quê? Que eu vou colocar esse número dentro do meu maior 1. Mas tem uma outra questão. Imagine o cenário. Meu maior 1 tem 20. Meu maior 2 tem 10. Peguei o valor 30 no num. 30 é maior do que o meu maior 1? É. Então eu vou botar o 30K. Só que o meu maior 2 era menor do que o meu maior 1. Então, antes de colocar o 30 em maior 1, eu preciso trazer esse número para cá, ó, porque ele agora, que era o maior de todos, vai ser o segundo maior. Então, toda vez que eu acho um número que é maior do que o meu maior de todos, antes de colocar esse número maior de todos, o meu segundo maior vai receber o valor do meu maior de todos, que era até o momento. Então, eu pego no caso aqui desse exemplo, eu tinha 20 e tinha 10. Achei 30, o 20 tem que vir para o 10 e o 30 tem que vir para o lugar do 20, que é isso que eu estou fazendo. Pego o meu maior de todos, que era 20, coloco lá no maior 2, e aí agora atualizo, pego o número maior e coloco dentro do maior 1. Então, aqui, agora, passaria, elimina esse 10, coloco o 20 aqui, aqui passaria a ser 20, e aqui passaria a ser 30. E aí eu mantenho o meu maior de todos em maior 1 e o segundo maior em maior 2. Só que, se, por exemplo, aí vamos pensar agora no 50. 50 é maior do que 30? É. Então, de novo, pego o 30 aqui, coloco para o meu maior 2. Então, aqui passaria a ser 30 e aqui passaria a ser 50. Beleza. Quando eu pegar o 40 e eu me perguntar, 40 é maior do que o meu maior 1? Não, não é maior. Então eu não mexo no maior 1. Só que eu preciso saber se esse número que não é maior do que o meu maior 1, se ele é maior do que o meu maior 2, né? Porque pode ser que ele tenha, ele não é o maior de todos, mas ele pode ser o segundo maior. Então, nesses casos que esse if for falso, eu precisaria ainda fazer uma verificação, que é, esse número é maior do que o meu maior 2? Que é no caso aqui o 40, é maior do que o 30 no maior 2? É. Então eu faço o que nesse caso? Eu boto o 40 dentro do espaço lá que tinha um 30, eu substituo. Então o meu maior 2 passa a ser o número. Então, com essas duas condições, eu de fato pego o meu maior e o meu segundo maior. Agora, e se esse número, por exemplo, fosse 25? 25 agora. Aí aqui eu já tenho o 40, né? Então aqui ficaria 40. 40. 25 é maior que o meu maior 1? É maior que 50? Não. Então ele viria para esse else aqui. E agora, 25 é maior do que 40? Também não. Nesse caso, se, não, e se isso aqui for falso, eu preciso fazer mais alguma alteração? Não. Esse número não é o primeiro maior nem é o segundo maior. Então, ele não, eu não preciso fazer nenhuma operação. Meu maior 1 continua com o mesmo valor e meu maior 2 continua com o mesmo valor. Então, dessa forma, a gente consegue pegar os dois maiores elementos.
Então, aqui o meu maior 1 eu exibo como maior 1, onde está lá a variável maior 1, e o meu maior 2 também, agora na variável maior 2. Dou 1 barra n. Então, essa seria uma das soluções ali possíveis para resolver o nosso problema de encontrar os dois maiores numa sequência. Então, vamos ver se isso funciona de fato. Então, tenho três valores: 10, 20 e 30. Veja que o meu maior 1 foi 30 e o meu maior 2 foi 20. Vamos testar agora para outra condição. É... Tenho agora 7 valores: 6, 2, 5, 9, 1, 4. E o meu maior é 9 e o meu segundo maior é 8. E agora eu tenho dois valores. Quinze e 25. Então, o maior é 25 e o segundo maior é 15. Veja que eu não fiz nenhum tratamento para se n fosse menor que 2, porque o programa ele está, né, a situação problema ele está já afirmando que o n sempre maior será maior ou igual a 2. Então, isso aqui é para facilitar, né? Diminui o contexto de complexidade para a gente focar, né, na estrutura e na lógica que ele quer para resolver essa situação problema em específico. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado e até um próximo vídeo.